No Wi-Fi? Esperando aqui, aguardando ver se alguém entra, né? Entra logo. Esperando aqui as pessoas Parece entrarem. que ligou seu celular. Bom, gente, boa noite. Nossa primeira live, né? Sem experiência nenhuma. Estou aqui entrando pela primeira vez, mas eu acho essa live assim de extrema importância. A gente precisa conversar a respeito das mulheres na política, né? É muito difícil, a gente sabe que são muitas barreiras, muitos desafios. E hoje eu estou aqui com uma colega de rede municipal, uma colega professora, que ela também está nesse mesmo desafio comigo. E hoje a gente combinou, eu a convidei para conversar com a gente a respeito da mulher na política e os nossos desafios. Então eu vou convidar aqui a minha amiga Ellen para participar dessa conversa. Quero desejar assim, quero agradecer a todos, né, a presença. Já estou vendo assim muitos amigos entrando em consideração a mim, que eu tenho certeza disso. E vamos que vamos. Vamos lá. Deixa eu ver que eu não sou tão assim tecnológica, eu vou pedir ajuda aqui a meu amigo para poder a gente convidar a nossa amiga Ellen. Ellen já está. Vamos lá? Oi, Zu, boa noite. Oi, Ellen. Boa noite a Tudo bom? todos. Paz e bem para todos, para todo mundo, né? Muita saúde. Obrigada pelo convite. Né? É uma honra participar com você, professora de rede, que está aí lutando, né, na mesma luta, buscando melhorias para a educação. E assim, apesar de sermos concorrentes, não somos rivais. E Não é quando uma mais. mulher, né, quando uma mulher entra na política e uma professora, a gente vai brigar por todas as outras mulheres, por toda a classe, né? Então a gente vai buscar melhorias não só para mim, não só para você, mas por toda uma classe. E é importante a gente frisar, né, os avanços que tivemos na política desde 1933, foi quando a mulher pôde votar aqui no Brasil pela primeira vez, né, e assim a gente não pode, como diz Edson Gomes, né, vamos amigo lute, vamos amigo ajude, senão a gente acaba perdendo o que já conquistou. A gente não pode perder o que nós já conquistamos, e sim buscarmos mais, né, melhorias, buscarmos mais vitórias. Então, a gente precisa realmente encorajar, incentivar outras mulheres a entrarem na política, porque hoje, por lei, né, o partido ele só pode colocar os seus candidatos para concorrer a uma eleição se tiver, no mínimo, 30% de mulheres. E, Exatamente. no máximo, 70%. Então, eles pegam esse valor mínimo, que é só porque a lei exige, né? E muitas dessas mulheres acabam sendo laranja, que não tem intenção de ocupar cargos políticos, e não faz a diferença. Então, a gente tem que até mesmo tentar, daqui para frente, igualar 50% mulher, 50% homem, né? Pedir, fazer com que os partidos coloquem mais mulheres, mas para isso precisa, né, a mulher ter esse desejo. Né? Nós, mulheres, a gente tem mais essa sensibilidade, essa agilidade, né? Nós temos a capacidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, enquanto os homens têm que fazer uma coisa de cada vez. Né? Pelo menos os que eu conheço são assim. Né? Então, a gente Ellen, tem essa agilidade. só complementando o que você falou, além dessa questão da cota, né, essa é uma questão de ser lei,
e a busca, a caça, né, pelas mulheres para preencher essa cota do partido, muitas das mulheres, quando elas vão para esse partido, se submetem, né? São apenas candidatas, mas realmente representam esses 30%, porém, elas, de fato, não correm atrás, né? Não buscam esse lugar, a conquista do lugar, só representam. Mas o lugar, de fato, assumir um lugar na Câmara, essa mulher, muitas vezes, ela não tem oportunidade, porque ela foi só para preencher. Então, a dificuldade Sim. é muito grande, né? E nós sabemos isso. Eu acho que independente de partido, porque somos de partidos diferentes, a gente está sentindo na pele o quanto é difícil, né? O quanto as mulheres, principalmente aquelas que ainda não têm, no cenário político ainda não é conhecido, as pessoas ainda não sabem do seu potencial. Então, muitas dessas mulheres, até por conta do investimento que não tem, o partido muitas vezes não tem recurso para investir nessas pessoas, então meio que ela sofre, na verdade, é muito desigual, né? Então é uma campanha muito desigual, não se tem recurso para colocar na rua pessoas para panfletar, pessoas para fazer material de divulgação, então eu penso que é injusto, né? E a gente precisa pensar também que nós, mulheres, é que precisamos mudar essa história. A grande maioria, 52% do eleitorado são mulheres. Porém, são mulheres que não lutam de verdade, que não se unem. Porque se as mulheres se unissem, a gente mudava essa realidade. Eu acho que tanto eu como você, a gente está sentindo na pele essa dificuldade desigual de estar num cenário extremamente machista, porque, infelizmente, a estrutura partidária é machista mesmo. Você vê que os grandes líderes, a maioria são homens, né? E a gente, de fato, a gente fica meio que, digamos, eu vou repetir uma palavra que eu ouvi de alguém, a gente fica meio que na rabada, né? E essa rabada, infelizmente, ela não tem o suporte que deveria ter, porque eu acho que temos mulheres, assim, com grandes potenciais e que não têm visibilidade, porque não tem esse suporte, não tem apoio, o apoio do partido. Né? E muita gente se engana, porque às vezes eu tenho vivido essa história de perguntar, e cadê o recurso? Cadê isso? Você... E aí a gente fala assim, não, gente, a gente não tem dinheiro, a gente não recebeu dinheiro, e muita gente até duvida, né? Porque pensa, por que você... Mas é justamente... Né? Você tem dinheiro, você vai ter um recurso, né, partidário, e muitas vezes isso não acontece. Mas é justamente isso, Lu, desculpa te interromper, Sim. que acaba interferindo no resultado lá da eleição, porque é o candidato né, que compra o voto e o eleitor que se submete a isso vai ter moral depois para cobrar como. Então, aquele que realmente quer mudança, aquele que realmente acredita né, em uma campanha honesta, você não precisa fazer vaquinha, você não precisa ter recurso para conquistar o seu eleitor, que confia na sua capacidade, no seu caráter, e sabe que você pode fazer a diferença. Então, muitos hoje que estão aí acompanhando nossa live, que estão nos motivando, são aqueles amigos, colegas que confiam na gente, no seu potencial, no meu potencial, e nós que estamos dentro dessa realidade, a gente sabe realmente o que mais afeta a educação, né, o seu bairro, porque você é moradora, você conhece as demandas que tem no seu bairro e você busca melhorias para isso. Sim, sim. E é exatamente isso, porque às vezes até a gente, enquanto candidata mulher, principalmente, eu estou vivendo esse cenário agora, né? Digamos, na minha comunidade, 9 candidatos masculinos, apenas eu sou candidata, né? E assim, infelizmente, de uma forma bem desigual, porque a minha estrutura não dá condição de competir, né? Com certeza. E a sua comunidade tem que acolher a sua proposta, né? Te dar esse incentivo. A comunidade vê o quanto você é batalhador, o quanto você faz o diferencial. Então, nesse momento, tem que dizer não, né? Eu não vou porque a cesta básica vai acabar, o arenoso vai acabar, os R$1.000 vai acabar, tudo vai acabar e as melhorias não vão chegar. E as nossas propostas são justamente essas, são trazer benfeitorias. Né? A gente não vai prometer isso nem aquilo, a gente vai buscar realmente o que é necessário na vida das pessoas, que faça a diferença na vida das pessoas. Exatamente. E eu penso, sabe, Eli, que nós, nesse momento, estamos dando um exemplo aqui, né? Que a gente precisa de união. Precisamos nos unir mesmo em prol de um projeto bem maior.
Não adianta, naquele Sim. momento político de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, é que a gente recebe tudo, né? Por exemplo, a minha rua estava sem iluminação há muito tempo. Agora apareceu o candidato dizendo que deu a iluminação de LED, né? E às vezes a gente acredita nisso, e por isso a gente vota naquele candidato, né? E que, na verdade, isso deveria ser um direito de todos. A gente não precisa dar o voto porque o candidato iluminou minha rua, ou porque ele colocou asfalto, ou porque ele fez alguma Os nossos benfeitoria, impostos, né? né? Isso, na Já nos verdade, dá já esse faz parte retorno. do projeto, né? Do projeto da prefeitura, que envolve todo o bairro, todos os bairros, toda a cidade. Então, isso faz parte de um trabalho. Agora, a gente, muitas vezes, a gente não tem essa oportunidade, né, de falar dos nossos projetos. Por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia. A educação foi eu acho que um dos setores mais prejudicados foi a educação. É um prejuízo irreversível, porque essas crianças estão em casa. Infelizmente, a classe mais pobre, o pai, a mãe, não tem recurso, não tem estrutura tecnológica para que essas crianças venham recuperar, né, esse tempo perdido. Eles estão nas ruas, e eu sei disso, porque eu tenho andado muito nessa comunidade e vejo meus alunos nas ruas. E depois, pandemia, né? Quem é que vai estar lá para defender o direito dessas crianças? Aí a gente se coloca, né, como Agora, candidata, eu e você, você, professoras, né, conhecedora do chão da escola, sabemos da necessidade da nossa comunidade, sabemos da necessidade das nossas escolas, né, mas de repente, quem tem mais oportunidade não conhece nem o que é, né, a realidade das escolas. São pessoas que são aquém, não sabem, justamente, simplesmente não tem sensibilidade para pensar em projetos, em proposta, como eu e você, nós temos proposta para a educação, baseado na nossa vivência, baseado na nossa experiência, né? você falou justamente um ponto importante. Agora, na época de eleição, em campanha, ouve-se falar muito em educação. Todos os candidatos têm prioridade com a educação. Mas somente quem está na escola, você como educadora há 35 anos, eu como educadora há 18 anos, a gente sabe a realidade, as necessidades, né, e as possibilidades de mudança, o que pode agregar, o que pode melhorar. É você acompanhar a realidade dos seus alunos, dos pais, né, a sua realidade, a dificuldade que é para o professor hoje assumir uma classe com 35, 40 alunos, sem os recursos adequados. Então, a gente que está na educação, a gente tem autonomia para dizer o que realmente pode melhorar ou dificultar o aprendizado ou o nosso trabalho. E não, você como professora, você não vai dar palpite no trabalho de um advogado, de um Sim. médico, de um engenheiro, mas todos, né, da sociedade têm que dar palpite na educação, sem saber, de não ter conhecimento de causa. Então, a gente precisa realmente dessa representatividade na Câmara, para justamente a gente buscar, brigar por melhorias significativas que tragam resultados para a educação, né, melhores condições para o professor e principalmente para o aluno, que ele é o principal disso tudo, que a gente busca, a gente se aperfeiçoa, a gente procura se especializar, tudo para dar um melhor ensino para o nosso aluno. Sim, sim. E exatamente isso, porque quando a gente tem conversado muito, eu acho que quando a gente estava na indecisão se a gente iria ou não se candidatar, tivemos até uma conversa, até nunca tinha lhe conhecido, e pela primeira vez lhe vi, e a gente conversou a respeito desse desafio, né? Só que, na verdade, gente, a gente não sabia a dimensão que seria entrar, né, como candidata. Então, assim, Com hoje, certeza. né, eu acho que eu nunca aprendi tanto na minha vida. São praticamente 6 meses que eu estou vivendo, né, essa candidatura, desde o início da filiação e tudo. E, por exemplo, quando eu fiz uma opção de estar no partido, eu digo, não, eu vou escolher um partido que representa a educação. Estou no partido por isso, né? E, de repente, a gente vê assim que na verdade, a estrutura desse partido, né? Eu não sei assim se todos são dessa forma, mas a gente precisa pensar o seguinte: de fato, quando a gente pensa nas bandeiras, a bandeira da educação, a bandeira da segurança,
a bandeira da saúde. Eu penso o seguinte, que a gente precisa ter vários segmentos sociais representados nessa Câmara, né? Independente de quem quer que seja, mas a gente precisa de conhecimento para estar lá. Então, assim, eu não posso chegar aqui para dizer a você que eu vou defender a bandeira da segurança se eu não entendo de segurança. Eu sei que, enquanto cidadão, a gente precisa, né, desse suporte para a gente viver, né, e ter as regras, que essas regras sejam... E como vereadora, você é a porta-voz do povo. Você que vai ouvir as demandas, você vai ver as possibilidades de ouvir. Porque isso é importante. Exatamente. O vereador está junto com a comunidade, não em 4 anos, aparecer no bairro. As pessoas têm que ter esse discernimento. Né? Poxa, se passaram 4 anos, você não se preocupou, você não veio, você não fez proposta, mas agora você aparece, vai fazer tudo. Né? Então a gente tem que ter esse discernimento. É uma campanha Superman, que vai abancar tudo, eu vou defender tudo. E a gente sabe que não é bem isso, né? E quando a gente tem conhecimento de causa, eu acho que é bem mais fácil você saber o que é que é preciso, qual o caminho que você vai percorrer para poder resolver aquela situação. Então, eu faço até um pedido aos meus colegas professores, aos pais dos meus alunos, dos nossos alunos, que reflitam sobre isso, que deem a oportunidade para as mulheres. Que a gente, nessa caminhada, eu tenho visto assim, o quanto é difícil o acesso à saúde, né? Quantas e quantas pessoas eu encontrei que tem 2, 3 anos que não fizeram um preventivo, né? Que está com dificuldade de encontrar para fazer uma mamografia. Agora a gente está vivendo, né, o momento Outubro Rosa, tem algumas campanhas, tudo. Mas a gente sabe que, apesar da campanha, isso não atinge a nossa população, principalmente a população feminina. Né? Então, a gente sabe que, por ser mulher, a nossa sensibilidade, a gente sabe o que a outra precisa. A gente sabe que é uma mãe sair para o trabalho e não tem uma creche. A gente sabe que é a insegurança de você não saber de onde você deixa seu filho. E você precisa trabalhar, você precisa ganhar seu dinheiro pão de cada dia, porque você precisa sustentar a sua família, né? Então, assim, nós mulheres, a gente entendemos, a gente vive essa realidade diariamente. Você tem, né, tem família, eu também eduquei 2 filhos, tenho 2 filhos, e foi muito difícil para mim, quando eu não tinha ninguém para deixá-los, eu tinha que trabalhar. Então, graças a Deus, enquanto professora, muitas vezes eu tive a oportunidade de levá-los para a escola. Mas os pais e as famílias de baixa renda que não tem, né? Então, o meu propósito, e seu também, Eli, que a gente conversa muito sobre isso, a gente quer fazer o melhor, a gente quer realmente pensar em políticas públicas que venham ajudar essas pessoas de baixa renda a melhorar suas vidas. E, às vezes, a melhoria não está em grandes eventos. Às vezes, a gente precisa, eu acho que a partir do momento que a população tiver uma creche de qualidade, uma escola de qualidade para seus filhos, um acesso à educação, à saúde mais fácil, né? Tem uma segurança também. Eu acho que a gente resolve uma grande parte desses problemas, né, que atinge a sociedade. Então, por isso... E no caso... Fale. Como você falou, dessa questão da gente estar aperfeiçoando, melhorando o ensino público, enquanto tem candidatos falando até em voucher. Então, gente, eu vou acabar com a escola pública, porque se eu vou tirar as crianças para botar em escola particular, qual a finalidade de ter uma escola pública? Sim. Né? A gente tem que melhorar a nossa escola pública. E não criar voucher, não tirar a criança da escola pública. A gente tem que propor cursos profissionalizantes para os professores, né, de aperfeiçoamento, professores que tenham capacitação, escolas com melhores recursos. A gente vive num país super quente, a gente sabe que as salas de aulas não são adequadas, né, isso interfere também na educação da criança, nas quadras descobertas, não tem como usar quadra em dia de sol e na chuva. Então, tem crianças que pode usar a quadra só de tarde porque está na sombra. Os alunos da manhã não podem usar porque é sol. Então, tem que ver essas coisas, né, essas melhorias que a gente que está no dia a dia, a gente sabe o que pode ser feito, o que pode ser melhorado na escola pública, no ensino de qualidade para a escola pública, e não acabar com a escola pública, se a gente pode aperfeiçoar o ensino, não é verdade? E a gente precisa oportunizar, né? A gente precisa dar oportunidade a essas pessoas, porque no caso,
eu sei da minha vida. Para chegar até aqui, foi uma luta muito grande. Eu enfrentei vários desafios. Eu tive que vencer a fome, né? Passei muitas dificuldades, coisas que meus alunos também passam, né? Muitas famílias passam também. Mas quando se dá essa oportunidade de que a educação seja realmente o fator determinante para a mudança dessa realidade, eu acho que facilita muito. Eu acho que a gente pode sonhar com um país melhor, né? Mas enquanto a gente não houver uma prioridade, a gente precisa priorizar essa educação. Quando Ellen fala dessa questão de estrutura, exatamente isso. Eu acho que a gente pensou, eu fiz juntamente com minhas amigas de escola, né, da Pedro Veloso Gordilho, com Chau, com Beth, com Rita, nós pensamos um projeto para a educação e que a gente pensou essa questão de estrutura também. A gente pensa o seguinte, que a grande maioria das escolas não tem essa estrutura que é necessária, que favoreça a aprendizagem, né? Então, dentro do nosso projeto, existe uma análise dessa estrutura e adequar para que a gente possa oferecer aos nossos alunos espaços diferenciados. Mas, além disso, eu acho que quando a escola não tem essa condição, da gente pensar também em ações que a gente venha oferecer aos nossos alunos, até a prefeitura já tem, né, um trabalho, assim, muito, que eu acho, assim, eu admiro muito esse trabalho, que é o trabalho que as crianças fazem em outro espaço, né, que tem aulas diversificadas. Voltou. Voltamos, viu? Então, assim, a gente precisa pensar, né? E às vezes são coisas mínimas, não são coisas grandiosas, não. Verificar esse espaço físico, investir na formação dos professores, né? Investir também na valorização desses profissionais. E uma coisa que a gente conversou muito, Ellen, é que o professor, na verdade, a gente perdeu o espaço, aquele espaço da admiração, do respeito que se tinha, né? Hoje está banalizado. Você é professor, como você mesmo disse, né? Qualquer pessoa pode ser professor. Então, a gente também tem no nosso projeto essa valorização mesmo de que o professor assuma o seu lugar. Afinal de contas, nós sabemos da importância de ser um professor, né? Somos o profissional mais importante nessa cadeia de todas as profissões. Somos a base de tudo. Então, a gente precisa, de fato, investir nesse profissional de todo sentido. A valorização assim, né, financeira e também a valorização do professor enquanto profissão, enquanto o profissional mais relevante para todos os avanços do desenvolvimento de um país. Eu digo assim, que quem valoriza a educação é quem venceu através dela. Sim, né? sim. Eu tenho muito orgulho de dizer que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo à educação. Eu perdi minha mãe aos 8 anos, estudava em escola pública, e quando eu passei no concurso da prefeitura, a primeira escola que eu fui trabalhar foi a escola que eu estudava quando criança. E eu falava isso para os meus alunos lá. Eu era o exemplo. Eu dizia a eles, né, que o lugar que eles estão hoje, que eles estavam naquele dia, era o lugar que eu já estive. E que hoje eu estou ali à frente, mas por pela minha capacidade de ir em busca dos meus ideais, que através da educação a gente pode vencer sim na vida, a gente pode conquistar os nossos objetivos. Então, eu acredito na educação, eu acredito que a educação, ela dá oportunidade, né, aos nossos jovens, ela abre portas. E é uma coisa que ninguém tira de você, é o seu conhecimento. E nós, como professores, a gente estuda até hoje. Sim. Então, a gente faz... Eu fiz magistério, acredito que você também. Isso. Né? Fiz graduação, pós-graduação, tentando mestrado, a gente não para de estudar. Enquanto você vê que para ocupar um órgão, um cargo político, não é exigido nem a graduação. O ensino superior não é exigido. Né? E a pessoa que está na sala de aula, que está enfrentando todas as dificuldades, que a gente trabalha
de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, finais de semana, né? Por amor, por dom, por dedicação, pelo nosso trabalho. A gente trabalha o tempo todo, a gente não para. Inclusive, na pandemia, o professor não parou. Engano que a gente está sem trabalhar, né? Os professores continuam fazendo seu planejamento, aulas online, prestando serviço para as crianças, dando atenção aos seus alunos. Então, a gente trabalha o tempo todo. É exigido da gente uma certa uma cobrança, mas não nos é dado a determinada valorização que merecemos. Com certeza, com certeza. E assim, eu concordo plenamente com você, né? Eu penso que a gente está precisando de pessoas que têm intencionalidade, né? Que pessoas que realmente queira fazer mudanças, né? Que não queira apenas estar na cadeira, estar lá para assumir porque quer os privilégios, né? Envolve todo esse cargo, né? Não só o cargo de vereador, mas também os outros cargos. Mas que realmente queiram fazer a diferença. E eu acho que a gente está precisando de pessoas que realmente conheça, que saiba da realidade e saiba do que precisa, né? E o que mais me preocupa, e que eu digo a você que às vezes eu fico muito triste mesmo, é quando eu caminho e as pessoas fazem assim, a senhora tem o que para me oferecer? E aí eu digo, por enquanto ainda não tenho nada, mas eu posso fazer muito por você. A partir do momento que você tem seu filho e que você sonha com um futuro melhor, eu tenho a certeza que eu quero pensar em políticas públicas para que garanta esse futuro melhor. E aí o que é que acontece? E às vezes ele diz, nesse momento eu não estou pensando nisso, eu quero um saco de cimento. A senhora tem para me dar? E assim, e muitas vezes a coisa é tão pouca, e eu vou contar rapidinho a experiência que eu vivi com meu amigo aqui, Robson. A gente foi visitar uma casa e a gente chegou nessa casa, o cara era cego, não tinha um grão de nada para comer, e ele estava com benefício bloqueado desde fevereiro. Esse benefício bloqueado, esse cara já andou bocão, programas de televisão, várias outras portas bateram, vários órgãos, e ninguém conseguiu resolver. No dia que a gente chegou lá e que a gente buscou, foi para a Prefeitura Bairro para ver, a pessoa nos ajudou, disse, não tem nada, é apenas uma ligação para você fazer para o INSS. E quando a gente vai e faz essa ligação e descobre que é apenas um documento de identidade digitalizado que ele precisava enviar para poder desbloquear o seu benefício. Enquanto isso, essa pessoa estava passando privações de não ter o que comer, não ter um gás em casa, não tem nada. Então, a gente está precisando de pessoas com boas intenções, né? Não adianta só pensar no macro. A gente está precisando olhar o outro como olha a gente mesmo. A gente precisa fazer pelo outro aquilo que gostaria que fizesse com a gente. Né? Então, quando eu penso numa escola pública de qualidade, é porque eu sempre sonhei que meu filho tivesse essa oportunidade também. E acredito que você também, Eli. Então, assim, quando eu convidei você, e é para a gente bater esse papo, porque eu tenho certeza que tantos os meus amigos que estão aqui nos prestigiando, quanto os seus também, nos conhecem e sabem do nosso caráter, e sabem da nossa intencionalidade, e sabem do que a gente realmente pensa e que a gente deseja, né? É uma pena de verdade, porque às vezes os recursos que temos são limitados, né? E não nos deixam expandir as nossas ideias. Mas penso que a gente precisa realmente ter esse momento de conversa e que as pessoas reflitam. Vejam, de fato, conheçam a história de Ellen, conheçam a minha história. Vejam o que foi que a gente já fez, né? Como cidadã, como professora. No meu caso, eu tive a experiência de ser gestora de uma escola e, para mim, a prioridade mesmo, não podia faltar merenda para meus alunos. Por que não podia? Porque muitas vezes era o único alimento que eles tinham naquele momento. Então, a gente fazia de tudo. A gente tentou, fez convênio, fez coisas, né, que sempre garantiu e nunca faltou. Essa merenda, os alunos sempre tiveram isso, assim, era sagrado. Então, assim, são ações mínimas, mas que garantem esse sucesso da escola. Né? Quando você diz assim, eu quero sonhar com um futuro melhor, se a gente não investir na educação, a gente não pode sonhar com um futuro melhor. Porque quando a gente vê a questão da violência, a questão da miséria mesmo social, as pessoas que vivem à margem da pobreza, são pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, né? São pessoas que têm um mínimo, muitas vezes não sabem ler nem escrever. Então, essas pessoas são fáceis também para serem manipuladas.
E aí, quando a gente pensa, Sim. quem é que vota? Quem é a massa que vota? São as pessoas que têm mais necessidade. Então, trocar um voto por 1 quilo de feijão ou de arroz, uma cesta básica ou um saco de cimento, às Um vezes, gravilhão. né? E a gente está do outro lado aqui, há necessidade também daquilo. Então, é o momento de aproveitar aquilo ali. Poxa, minha rua está lá, esburacada, cheia de coisa. Aí vem uma pessoa, bota ali um asfalto. Porra, essa pessoa é legal, botou asfalto, né? E a gente não tem como refletir de que não. Isso é direito meu, né? O que é direito meu? E o que é dever do Estado? E que deve ser feito, independente de voto ou não. Então, a gente está precisando realmente valorizar essa educação, dar oportunidade para professores, estar pensando, né? Professor pensando em ações para a escola, professor pensando em ações para a melhoria dos nossos colegas, né? Da valorização dos nossos colegas, porque só professor sabe sentir na pele as nossas Com dificuldades. Não certeza, é isso, Ellen? com certeza. E como eu estava falando anteriormente, né, e quando um professor, nós mulheres, né, entramos nessa briga, nessa luta na política, nós estamos indo para representar toda uma classe. E Sim. assim, eu fico triste porque dos cargos eletivos que tivemos na última eleição, salvo engano, 5.063 os cargos que foram preenchidos, apenas 642 foram mulheres. Né? Então, uma percentagem de 12%, 12,6%. Então, é muito pequeno. A gente sabe que nós somos maioria na população, 52%. E Uhum. por que acontece isso? Porque acho que as próprias mulheres não votam nas mulheres. Né? Então, a gente precisa apoiar essa classe, as mulheres e os professores também. Precisa ser mais unido, precisa apoiar, né? Encorajar quem está lá, porque não é fácil. Né? No início mesmo, a gente ficou conversando, não é fácil você ter essa coragem, você ir em busca, brigar pelo seu ideal, não é fácil. A Não. gente conversou bastante sobre isso, a indecisão e tudo, Sim. porque o lugar que nós estamos ocupando hoje passa, né, por vários desafios e a gente está passando isso na pele, como você mesmo já citou anteriormente, essa discriminação, né, a falta de verba. Então, Sim. realmente, são vários empecilhos que acabam desanimando, Uhum. né? Mas a gente não perde essa esperança de poder fazer a diferença. É o que a Sim. gente realmente acredita, Acredito. porque você está numa escola e você observar, né, o descaso com a inclusão hoje é muito séria. Sim. Você ter alunos especiais numa escola que estão lá como se não estivessem. Né? Você vê mães adoecendo, mães com depressão porque não tem uma assistência para o seu filho, porque não consegue um laudo. Então, hoje é tudo muito desafiador, muito angustiante. E você não ter o respaldo, né, dos governantes, das pessoas que são responsáveis por esse serviço, e dar um atendimento de qualidade, prestar atenção maior para essas famílias, é muito desumano. Sim. E Sim. justamente isso que a gente está falando, essa questão da sensibilidade, de você olhar, você vai trabalhar só pela emoção, pela razão, não, a gente vai trabalhar pelo humano, pelo ser Sim. humano. E isso hoje em dia é raro você ver uma pessoa que se preocupa com a outra. A, a própria eleição agora, né, os eleitores estão mostrando isso. Se preocupa com Exatamente. si, consigo próprio. Exatamente. Então, assim, eu quero algo que me beneficie. A gente não pensa coletivamente. Então, você chega na comunidade e fala assim, olha, gente, eu tenho uma proposta para a comunidade que vai beneficiar a todos. Ah, não, e você vai me dar o quê? Né? Eu vou ganhar Uhum. o quê para É votar em você? exatamente isso. Então, a gente tem esse pensamento, as pessoas, né? De que quer se auto-beneficiar, mas não pensa em algo coletivo, que seja uma melhoria para todos. E Ellen, e assim, quando a gente vai na comunidade, a gente sabe as pessoas de baixa renda, né? Mas infelizmente a gente, como professor, às vezes a gente sente essa dificuldade até no nosso grupo de professores, né? Do que a gente, de dar essa oportunidade para nós, professores, né? De estar realmente em defesa dos seus direitos, né? De sabemos da luta de cada um. E às vezes até existe essa dificuldade do próprio professor olhar para os professores que são candidatos
um olhar assim, mais, não, alguém precisa me representar, né? E a gente precisa também, uma outra coisa, até que eu tenho visto nessa eleição agora, essa questão da paridade. Né? É muito desigual. Você falando do número de mulheres, eu trago os dados da Câmara de Salvador. Né? Apenas 7 mulheres de 43 vagas, são 7 mulheres ocupando a Câmara de Salvador. Então, assim, como pensar nessa sensibilidade de uma mãe que tem um filho deficiente, né? De uma mãe que carrega no colo, que vai com a cadeira de roda, que vai para a escola e que lá a escola também não tem essa condição de uma criança ter uma crise, né? Acessibilidade. A gente tinha alunos lá que tinha crise de convulsão e aí todo mundo ficava muito louco, porque o medo de ter uma fatalidade de uma criança, né? Vinha a óbito e tudo, e a gente não tem meios para lidar com essa situação. Então, assim, uma mãe dessa, e eu conheço várias, né? Que tem seus filhos que nasceram com alguma dificuldade, e que é muito difícil esse suporte, esse apoio. Né? A gente se abriu, sim, para a escola acolher essas crianças, mas a escola não tem estrutura para isso. Então, assim, enquanto mãe, eu sou mãe, você é mãe, como nós mulheres vamos ficar, né, indiferentes a essa situação? A gente precisa ter essa paridade. Se na maioria das câmaras, dos 43, 7 apenas são mulheres, isso não é democracia. E a gente precisa, para a democracia ser democracia, a gente precisa de quê? Da diversidade, de pessoas que pensem, de pessoas que falem outras línguas, mas que comunguem do mesmo objetivo. Infelizmente, a gente não tem isso. Enquanto a gente não tiver esse olhar crítico, né, esse olhar para o mundo, né, o coletivo, e pensar, dizer, não, realmente a gente precisa mudar. E outra coisa interessante, viu? Nessas andanças aí, que você deve ter ouvido, todo mundo diz assim, ó, não sei nem se vou votar, já estou cheio de política, só tem corrupto, e política não vai adiantar nada. É outro olhar, né? Bem, assim, preocupante, porque a gente não está satisfeita, eu não estou satisfeita, você não está satisfeita, porém a gente mantém por isso mesmo que estamos indo à luta, né? Porque a gente acredita no nosso potencial. Perfeito, a gente sai, né, dessa coisa, eu não acredito, eu não quero mais, mas aí a gente vai para a indignação, a gente diz, não, mas assim, eu não acredito, eu não quero, eu não estou satisfeita, mas eu estou indo à luta. E aí as pessoas dizem assim, não sei nem se vou votar. Esse ano não sei se voto. Mas assim, se a gente não vota, a gente permanece alimentando tudo que está aí e que muitas vezes a gente não concorda. Então a gente precisa realmente lutar de forma... E ter que aceitar, né, calado, né? Porque você não fez nada para mudar essa situação. Exatamente. Então, assim, é uma visão geral. Isso aí tudo eu estou aprendendo agora. Talvez antes até eu não tivesse nem condições de conversar sobre isso, mas eu acho que essa experiência eu vou levar para a minha vida. E digo a você, agora o bichinho já me picou. Eu já estou, assim, contaminada mesmo. E digo a vocês, não estou aqui para ser laranja, não vou ser laranja de maneira nenhuma. Eu vou ser, sim, uma pessoa muito ativa e vou buscar. Estou correndo atrás e digo a vocês, a gente precisa ter essa oportunidade. Se dê oportunidade para a gente, vocês verão o que é que a gente é capaz, né? O que é que a gente pode fazer e mudar realmente, de fato, o que precisa ser mudado. Eu penso que a escola pública, né, principalmente em Salvador, a gente teve assim, um salto qualitativo muito grande, o índice da gente realmente é muito significativo diante de outros cenários, né? E penso também que está no caminho certo, sim. É indiscutível, a infraestrutura foi melhorada, tudo, mas eu penso sim que enquanto professora a gente precisa melhorar muita coisa, né? A gente precisa melhorar o nosso salário, a gente precisa ser mais valorizados também. Né? E quem vai fazer isso? Será você que fala isso, né, com essa sua visão, porque você está inserida nesse meio. Sim. Né? Você fala com propriedade, é isso que a gente está aqui argumentando, como é que vai discutir educação sem pessoas que entendam de educação. Como é que você vai tratar de causas femininas e você tira as mulheres dessa pauta, né, dessa discussão? E assim, eu já tenho uma visão assim, até uma visão positiva. Por exemplo, os candidatos à Prefeitura de Salvador, a gente já vê uma condição de igualdade, né? Porque a gente tem candidatas mulheres, a gente tem vices também que são candidatas mulheres e que
equilibrou essa balança, né? No caso da nossa coligação, a gente tem uma candidata que é a Ana Paula, e que é uma pessoa também que eu me orgulho muito, é uma pessoa que eu gosto muito, e pela visão que ela tem, é uma pessoa sensível, tudo que isso me deixa muito feliz, né? Mas Uma pessoa assim, humana, né? O que é a gente está humana, falando, né? É exatamente, humana acima que de tudo é humana, e tem uma história de vida assim fantástica também. Então eu penso, por exemplo, como uma vice, né, como Ana Paula, tem uma Câmara também com a base boa de mulheres, não é qualquer mulher, mulheres que realmente pense e saiba qual o seu papel ali na Câmara, eu acho que a gente teria uma possibilidade muito grande, né, de melhorar esse cenário. Eu acredito nisso, também. né? E esperamos assim que depois, né, desse momento que os nossos colegas, eu sei que tem muitos aqui, mas colega me perdoe, que eu estou sem óculos aqui, não dá para ler direito, mas eu já vi assim, muita gente aí mandando coraçãozinho, mandando frase, depois eu vou ver tudo com muita calma, mas eu penso o seguinte, que peçam aos nossos colegas que estão aqui na live, que estão nos ouvindo, né, que divulguem, que passem essa ideia, que passe para outras pessoas. E uma coisa que eu digo, eu não peço um voto para ninguém. Eu não digo, olhe, vote em mim, me dê seu voto. Eu não faço isso nunca. Eu peço que avalie, né? Busque conhecer a história dos seus candidatos, né? Daquelas pessoas que vocês acham que merecem, né? A confiança, sua confiança. Quando você avaliar, conheça o que foi que essa pessoa fez a nível de profissional, se ajudou alguém, tudo. O que ela fez? O que é que ela faz, né? E avalie e decida o voto de uma forma justa, né? De uma forma que realmente a gente possa sonhar diferente, que realmente a política se faça para ajuda, porque eu acho que só a política é feita para isso, para que a gente dê acesso às pessoas, para que a gente melhore a qualidade de vida das pessoas. E a gente só faz isso se a gente também houver esse apoio à comunidade que mais precisa, o trabalhador que vai lá todo dia, a mãe que está lá dentro de casa que não pode trabalhar porque a escola está parada, aquelas pessoas que estão lá no dia a dia desempregadas, é que precisa dessa oportunidade para a gente. Né? A gente está aqui, eu acho que eu e ela estamos no mesmo patamar. Né? Somos funcionárias públicas, temos os nossos salários, somos professoras, né? E independente dessa questão salarial, da política, eu tenho uma missão na minha vida. E eu acho que eu, durante todo o tempo da minha vida, eu me dediquei à educação porque eu sou resultado da educação e acredito na educação. Então, eu sempre quis dar essa devolutiva para a sociedade daquilo que eu recebi. Se eu estou aqui hoje, foi a educação que me trouxe aqui. Eu já fui até professora do Mobral, acreditem, né? Então, assim, eu acredito de verdade. Então, todo o meu tempo de professora foi na sala de aula dizendo ao meu aluno: você pode, você vai conseguir, vamos juntos. Como gestora, também busquei fazer da escola melhor, como se fosse para meu filho. Então, assim, como vereadora, eu vou fazer também o melhor, como se fosse para minha família, porque eu acho que a cidade aqui a gente mora, né? A gente tem um amor, um carinho por essa cidade e a gente precisa fazer pelos que mais precisam, né? A gente não está lá para beneficiar ninguém, mas assim, eu acho que a gente precisa pensar o que podemos fazer pela nossa comunidade, pela sociedade, para aquelas pessoas que realmente não teve, né, a oportunidade de estudar, como Ellen falou. A gente precisa implementar nesse ensino noturno cursos profissionalizantes que venham melhorar a vida dessas pessoas, fazer parcerias. Agora mesmo eu estava vendo, vai ter a inauguração do supermercado. Que bom se a gente pudesse fazer uma parceria, os nossos alunos noturnos que moram aqui, né, nos bairros aqui próximos, pudesse ter acesso a esse emprego, né? Que bom seria que fosse dessa forma. Então a gente pensa, a gente sabe o que precisa. Nos dê oportunidade para a gente fazer, não é isso, Ellen? Com certeza, com certeza. A gente precisa desse voto de confiança, né? As pessoas precisam acreditar na política, uma política que você tenha resultados, né? Sim. Então, assim, o político, ele é justamente a porta-voz do povo. Ele tem que estar ali próximo, né? Fazer políticas públicas realmente que sejam realizadas no bairro, na escola, que venham fazer a diferença na vida das pessoas. E nós, como educadoras, a gente bem sabe
né, o quanto que o professor hoje está desvalorizado em todos os sentidos, como você mesmo falou, né, de perder aquele prestígio que tinha antigamente. Minha avó dizia que antigamente as autoridades de uma cidade eram a professora e o policial, né, que eram as autoridades da cidade. Então, o professor que tinha aquele cargo, né, a pessoa que tinha o cargo de professor era, na sociedade, vista como uma pessoa de respeito. E hoje em dia, você vê o quanto que a gente luta, né, por ser valorizado, para sermos vistos, né, como seres que trabalha, que busca realmente fazer a diferença. E a gente precisa dessa valorização, não só financeira, mas em todos os outros aspectos, né? Te dar condições de trabalho melhor, o ambiente. Então, a gente realmente pede que as pessoas tenham esse discernimento de olhar os que já estão, né, atuando, o que fizeram, suas propostas, e não jamais, nunca vender seu voto, porque a gente tem que buscar realmente melhorias coletivas e não individuais. Então, quando a gente pensa, né, de forma subjetiva, a gente acaba perdendo o direito de exercer a nossa própria cidadania, de cobrar, de ir atrás, de criticar, porque você se submeteu a isso. E principalmente nós mulheres, né, que já somos um pouco prejudicadas, né, nesse percentual, mas que a gente faça valer todas as conquistas que já alcançamos até hoje e que a gente possa lutar por mais. Né? E lutar para que seja 50%, não apenas 30%, né? Que a gente tenha 50% de fato na Câmara. Aí sim, eu acho que a democracia seria bem mais justa, né? A gente precisa ter essa diversidade na Câmara. Então, meu povo, pense bem, né? Para a gente, eu acho que foi uma experiência assim, maravilhosa. Não sei quanto tempo falta ainda. Você sabe? Já está quase acabando, porque a primeira que eu fiz eu não consegui gravar, porque a gente, marinheira de primeira viagem, né? A gente não está acostumada. Então, passou do horário, não consegui gravar, então a gente tem que ficar atenta aí, porque acho que é uma hora certinha. Exatamente, mas assim, eu quero aproveitar, eu vou dividir aqui esse tempo com ela, mas eu quero aproveitar assim, para agradecer as pessoas que entraram, né? Eu acredito que quem está aqui nos ouvindo é porque realmente acredita nessa proposta, nesse projeto nosso, e estamos assim, apesar de todas as dificuldades, mas não desanimamos nunca. Eu acho que assim, eu sou guerreira, por mais que eu veja dificuldade, mas a coisa me aguça mais, me dá vontade de partir realmente para cima. E é isso que me move, né? Eu não sou uma pessoa, quando a coisa está muito parada assim, eu entro, ai, Jesus, estou ficando deprimida. Então eu preciso de desafios na minha vida. Então eu aceitei esse desafio de verdade e estou na luta, né? Estou caminhando, divulgando as minhas propostas, estão nas redes sociais, né? Eu peço que as pessoas que não me seguem ainda, não seguem ele, nosso projeto está lá, né? As nossas ações também. Eu acho que somos pessoas que, quem quiser conhecer, basta ver a nossa vida, e minha vida está exposta, né? No Google, no Facebook e tudo, pode ir lá dar uma olhada e ouvir as pessoas que nos conhecem. Eu acho que sempre tem alguém que conhece alguém, né? Minha amiga disse que foi no posto de gasolina e perguntou: você já tem candidata? Ele disse não, de repente ela dá um sangue, tipo, poxa, Prosuleide, eu conheço Prosuleide, né? Então, assim, sempre tem alguém que conhece alguém. Hoje ele me falou disso também. Então, assim, procure saber quem é essa pessoa, né? Porque quer ser vereadora, né? Porque nós queremos ser vereadoras, né? Eu acredito, eu conheci ela também numa luta, não só pelo bairro que ela mora, mas também por outras comunidades também. Então, também é uma mulher guerreira, uma mulher de fé, e eu acho que isso é muito importante. Então, eu digo a vocês, né? Estou aqui como uma opção. Quero muito, muito mesmo estar na Câmara Municipal representando quem mais necessita. E espero que, a partir, né, desse momento, que vocês divulguem o nosso pensamento, que divulguem as nossas ideias, eu acho que isso vai ajudar muito, né? E divulgue também para os grupos de amigos, outras pessoas que você conhece,
para que a gente possa ter essa oportunidade de ser conhecida também. Porque, infelizmente, eu acho que às vezes nem o nosso grupo, né, da nossa classe, da rede municipal, nos conhece. Né? Então, quem tiver essa oportunidade, leve esse Com recado, certeza. né, que nos dê a E antes de te oportunidade. agradecer, Zu, é bom a gente frisar que ainda estamos na pandemia, Sim, né? E que isso é até um ponto que as pessoas devem avaliar. Né? Esses candidatos que estão fazendo aí aglomerações, que estão fazendo sim, sim, as caminhadas, né? Não estão respeitando o outro e nem levando em consideração a sua própria saúde. Então, a gente sim, ainda tem essa dificuldade, a gente tem que respeitar. Eu tenho pessoas assim que são da zona de risco, né? Do vírus. Então, assim, a gente tem que pensar também que a gente está vivendo um momento atípico. Então, a sim. rede social é mais um aliado. Então, as pessoas têm que realmente divulgar, né, os seus amigos, meus amigos, começar a passar para um para outro, porque muita gente ainda não sabe que você é candidata, que eu sou Isso, candidata. exatamente. Então, é esse trabalho de formiguinha mesmo, né? Mais uma vez, eu te agradeço muito, tá? Agradeço a todos que nos prestigiaram, que realmente possa levar isso adiante, né, multiplicar com seus amigos, familiares, para que a gente possa realmente renovar essa política em propor propostas realmente significativas e que venham agregar na vida das pessoas. Então, eu agradeço muito, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu estou vendo aí que tem gente pedindo já para marcar a próxima, viu, Zu? Sim, vamos Tem marcar, gente né? aí pedindo já para Claro, marcar a próxima. claro que vamos marcar. Eu acho que é a primeira vez, viu, gente? Mas eu já até gostei, sabia? Eu já estou me sentindo assim, íntima da Bem live, né? Eu familiarizada. achava que era muito Agora você tem que difícil. finalizar para gravar, porque senão a gente não vai conseguir gravar, viu? Certo, certo. E assim, eu vou finalizar agradecendo de coração a todos que estão aqui e dizer, gente, é assim, é um desafio, é um projeto. Esse projeto não é meu, esse projeto é nosso. Eu acredito que todas as pessoas que estão aqui pensam como nós e acreditam que realmente a gente precisa renovar, a gente precisa colocar mulheres na Câmara para defender os direitos das mulheres e também de todas as pessoas que precisam. Somos pessoas sensíveis, somos mães. A gente tem, assim, várias capacidades que talvez homens não têm. A gente faz coisa muito tempo e a gente tem uma sensibilidade muito grande. Então, vamos pensar nisso, sem contar com a nossa capacidade, né? Eu acho que somos mulheres que não fogem à luta e o que for preciso, a gente está lá. Agora, uma coisa que eu digo a vocês, eu nunca quero perder a minha dignidade por conta da política. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente não tem recurso, eu sei que é muito complicado, mas tenha certeza disso. Uma das coisas que eu mais me orgulho é de estar seguindo de uma forma limpa, sem prejudicar ninguém, sem falar a ninguém. E eu digo isso porque a gente não tem material e tudo. E eu fiz um pouquinho de material, a gente colou aqui, as pessoas permitiram, o outro candidato vai, coloca em cima. Eu acho que isso é falta de respeito, é falta de ética, né? Então eu Sim, penso que a gente tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro e de respeitar acima de tudo. Quando você fala de não respeitar a questão da pandemia, eu também me preocupo com isso e faço de tudo para poder ter esse respeito, né? De usar minha máscara, de usar álcool gel. E eu acho que quando a gente não pensa no coletivo, né? Isso é difícil. É muito difícil, porque a gente está aqui pelo coletivo, não por nós, né? Eu acho que sim. a gente pensa de uma forma mais macro. Então, eu quero agradecer a todos de coração e dizer a vocês, conto muito com o apoio de todos e que a gente faça valer essa voz, que a gente realmente não seja só representação, não, que a gente realmente assuma, que sejamos a voz dos alunos, a voz da família e a voz dos professores também. Então, divulgue essa ideia e para os professores que nos conheçam, mandem para a gente perguntas. Sei lá, a gente está à disposição, né, Ellen? Para quem quiser conhecer, Com nos certeza. convidem, que E a para gente tudo há um vai até a propósito, né? pessoa. Não existem coincidências. Né? É, Acho que tudo na vida tem um propósito.
né? Então, não foi coincidência te conhecer, não foi coincidência a gente ter essa sementinha plantada no coração, essa vontade de querer lutar pelo outro, porque a política é você dar voz a quem não tem voz, é você lutar para quem não tem Sim, mais, porque não tem mais forças. Né? sim. Então, eu vejo por esse lado. Então, se a gente tem essa oportunidade, essa garra, essa vontade, né, de querer mudar, de querer fazer a diferença, de querer trazer benfeitorias para o outro, a gente vai continuar com essa bandeira, a gente vai continuar insistindo no que realmente a gente acredita, E estamos, né? E estamos tentar fazer o sendo diferencial na vida exemplos, de né? cada um. Estamos sendo um exemplo nesse momento, dois partidos diferentes, duas mulheres conversando sobre o mesmo objetivo. Então, isso é democracia. Isso é Como eu falei realmente, né? antes, somos concorrentes, mas não somos rivais. Estamos Exatamente. indo à luta por todas, né? Não é Exatamente. por mim e por você, nós estamos indo à luta por todas, Sim, foi um todas prazer. nós. Foi um prazer. Ele foi, eu acho que foi muito acertado, né? Essa ideia nossa. E eu agradeço muito. Eu achei Sim, muito bom sim. conversar Eu com que você, agradeço. viu? Foi maravilhoso. E agora eu vou pedir ao meu amigo aqui para a gente gravar, né? Porque parece que falta 4 minutos ainda, Ah, mas para a então gente gravar. já vai encerrar, ele sai do ar. É, ele sai do ar, né? Mas aí precisa salvar, né? Para poder a gente ter depois esse material. Então, Obrigada, viu? gente. Fica com Deus. Um Que Deus beijo, Zu. Outro, que Deus nos abençoe e nos fortaleça dia a dia, né? Que não é fácil, não. Amém, E amém, obrigada, meus amigos amém. queridos, que eu não vou dizer o nome, porque eu sei que são vários que estão aqui. E assim, Deus está no comando, e eu tenho. Vocês me fortalecem muito e me fortaleçam cada dia, porque a gente vai à luta, viu? Não, isso aqui não é em vão, não. Isso aqui não é para ser apenas a cota. A gente realmente somos mulheres que queremos estar no lugar que é nosso, né? Mulher precisa estar na Câmara, precisa defender os nossos direitos e os direitos das pessoas que mais precisam também. Então, só agradecer. E foi muito bom, viu? Já aviso aí, Edu, a Gal, e os próximos, a gente já está aí, já tem Minha ligado. irmã, A meu Vaninha cunhado, minha também. prima, amigos. Já temos live aí Obrigada a marcada, todos, tem mais gente. 3 aí, viu? Que virão pela frente e que a gente vai divulgar logo, logo aí. E vocês nos sigam também no Instagram. Eu não tinha Instagram, fiz agora, então ainda tem poucos Você já tem seguidores. alguma live marcada já, Zuna? Tenho. Qual é o dia, Robson? Eu até esqueci. A gente tem Eu uma que é tenho dia uma sábado. 29. Eu acho que eu tenho uma de 29 com a Vani, para a gente falar sobre o câncer de mama, né? A mulher, porque a gente não quer só falar sobre o câncer de mama, a gente quer trazer a experiência de uma pessoa que passou por isso e que venceu, né? Então ela vai falar das dificuldades, mas também do sucesso do tratamento que ela teve. Eu E hoje sei. ela está assim, bem resolvida, feliz, maravilhosa. Então a gente vai estar, marcou essa live para falar sobre isso. E teremos outras também com o Gal, que a gente vai estar falando sobre educação infantil pós-pandemia e as dificuldades, principalmente das escolas particulares, estão passando por aí. Né? E Edu, a Ótimo. gente Eu vai tenho no dia falar sobre 24 educação. agora. Falar sobre o quê? Sábado agora, 7h30. Religião e política. Né? Massa. Acho que é um tema assim, bastante significativo, muito Uhum. interessante. Acho que as pessoas também vão gostar muito. Pronto. É 7 E horas da fala manhã? justamente disso, né? Do nosso propósito, que Deus é soberano acima de tudo Sim, sim, e sim. que a gente possa governar, mas com essa humildade, né? Sabendo que Ele sim é o nosso governante maior e a Com gente deve certeza. obediência a Ele. Com certeza, com certeza. Muito massa. E aí a gente já está nos últimos minutinhos, né, Robson? Tá salvando aí? Falta 1 minuto. E vai salvar como? Automático. Ah, diz que salva automático, viu? Não me preocupe, já estava preocupada para não perder. Ô, gente, obrigada, viu? Obrigada pela presença. Eu tô vendo aí muitos parabéns, palminhas, coraçõezinhos, né? E a gente só agradece de coração e que logo, logo a gente possa nos encontrar. Vou estar colada com a Com sua, viu, certeza. Ellen? É só E por divulgar, mais obstáculos que tenhamos, é isso que nos fortalece, né? com É a certeza. família, primeiro a nossa fé, a família Sim, e os nossos sim. amigos. Ai Porque de nós, amigos né? são anjos sem asas, né? Que Deus Exatamente. coloca na nossa vida. Com Então, certeza. realmente, eu agradeço a todos e peço que assim Deus abençoe a todos que nos prestigiaram É, e que tenham uma boa noite, né? exatamente. Foi muito bom Se não participar fossem os dessa live. amigos, eu nem existiria aqui como candidata, viu? Só sou candidata por conta dos amigos.
Eles que estão É isso construindo, né? Essa candidata, que É só isso. agradeço também, viu? Então, obrigada a todos. Toda hora ele fica dizendo, ó, vai finalizar, e a gente com medo de parar sem a gente concluir, né? Mas, de qualquer forma, a gente já concluiu, a gente só agradece e vamos que vamos. A próxima estaremos juntos novamente, viu? Muito obrigada a Tá, todos. joia. Beijo e fiquem com Beijo. Deus. Deus abençoe. Amém. Obrigada.